As principais formas de regionalizar o Brasil. O que é regionalização? Entende-se por regionalização a divisão de um espaço ou território em unidades de área que apresentam características que as individualizam. A regionalização pode ser estabelecida segundo diferentes critérios e tendo em vista diferentes objetivos, como políticos, econômicos, administrativo, de divulgação de dados estatísticos, planejamento, entre outros. Regionalizar o espaço mundial. Para regionalizar o espaço mundial, é preciso primeiro dividi-lo em nível de desenvolvimento e em continentes. Em nível de desenvolvimento, ele é dividido em desenvolvidos e subdesenvolvidos, e em continentes é dividido em América, Antártida, Ásia, África, Europa e Oceania. Assim, a regionalização é a divisão do espaço geográfico em regiões, em partes menores, com aspectos naturais, culturais e socioeconômicos comuns. Em 1942, ocorreu pelo IBGE a primeira divisão regional oficial do Brasil. Desde então, diferentes classificações foram elaboradas pelo IBGE, inicialmente adotando como critérios os aspectos naturais, e posteriormente a integração entre os aspectos naturais e socioeconômicos. Em 1942, o IBGE estabeleceu a primeira divisão regional oficial do Brasil, delimitando 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. E em 1945, embora tenha conservado as mesmas regiões, uma nova divisão acrescentou um sistema hierárquico como grandes regiões, regiões, sub-regiões e zonas fisiográficas. As divisões estabelecidas em 1945 basearam-se no conceito de região natural. Nesses mapas, vocês podem ver o Brasil em 1950, em 1960, neste outro mapa em 1980 e neste a divisão oficial do IBGE em 1999. Os 3 complexos regionais foram criados em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas, que ele criou outra forma de divisão, que foram as 3 áreas extensas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa forma de divisão é uma forma não oficial. Nesse mapa vocês podem ver a Amazônia na parte verde, o Nordeste na parte lilás e o Centro-Sul. Essa foi a divisão feita pelo Pedro Pinchas. E outra divisão feita foi a divisão regional segundo Milton Santos. Milton Santos criou 4 Brasis: Concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. Essas 4 regiões são chamadas de 4 Brasis, que foram criadas por Milton Santos em 2000, no 12º Encontro Nacional de Geógrafos. Os 4 Brasis, que eu acabei de falar, que foram criados pelo Milton Santos, foram outra proposta de regionalização, que foi baseada nas características do território brasileiro e levam em consideração a quantidade de recursos tecnológicos avançados, o número de atividades econômicas. E aí vocês podem ver o conceito de cada região. A região concentrada, composta de um denso sistema de relações em função dos elevados índices de urbanização e alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias, o centro da tomada de decisões. A região Centro-Oeste presentes algumas características da modernização, em particular a agropecuária mecanizada, produção de mercadorias agrícolas destinadas à exportação. Também está integrada à globalização. A Amazônia é a região de baixa densidade populacional e com poucos recursos tecnológicos. São raras as áreas reservadas à agricultura.
mecanizada e outras atividades mais modernas. O Nordeste é a mais antiga área de povoamento do Brasil. De modo geral, sempre teve precária circulação de pessoas, produtos, informação e dinheiro em razão da agricultura pouco intensiva e da urbanização irregular. A prática de atividades econômicas modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados ocorrem apenas em determinadas áreas da região. Com o planejamento regional, ocorreram as desigualdades regionais, que foi um aspecto marcante do espaço geográfico brasileiro. Começaram a ser estudadas e discutidas principalmente a partir da década de 50, em razão do processo de desenvolvimento de industrialização que se concentrou no Centro-Sul. Ou seja, o que foi que houve? O processo de industrialização se concentrou no Centro-Sul e as demais áreas ficaram, vamos dizer que, excluídas, e com isso ocorreram as desigualdades regionais. Um bom exemplo é a cidade de São Paulo, que é um exemplo de intensa urbanização, e aí nessa imagem você pode ver a colheita mecanizada da soja em Itiquira, Mato Grosso.